licença, mas eu faço questão de fazê-la toda. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João apóstolo, escreveu este evangelho. Foi um dos evangelhos mais tardios de ser escrito. A Bíblia não é cronológica. Quem pensa que o primeiro livro que foi escrito foi Gênesis, não foi. Mas, no caso dos evangelhos, Mateus não foi o primeiro. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Depois de Marcos, existe uma discussão se quem foi escrito foi Mateus ou Lucas, mas quase todos os estudiosos concordam. Dos 4 evangelhos, João foi o último. Não estou falando de todo o Novo Testamento, não. Estou falando dos 4 evangelhos. Marcos deve ter escrito o evangelho dele ali por volta do ano 45, 50 da era cristã. Nós estamos no ano 2023. Mateus e Lucas devem ter escrito por volta do ano 60, 65, 20 anos depois do Marcos. João deve ter escrito o seu evangelho por volta do ano 70. João fazia parte dos discípulos que acompanharam Jesus. Eu não consigo entender. Eu andei com Jesus e Jesus é crucificado, é sepultado, ressuscita, sobe aos céus. Aí eu vou andar junto com Pedro, vejo a igreja crescer, se expandir, e mais de 35 anos depois, aí eu vou escrever sobre aquele tempo que eu andei com Jesus. Mais curioso ainda é que João era idoso. Irmãos, eu estou com 59 anos de idade, eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem. Imagina João com algo em torno aí de 75, 80 anos de idade, tentando lembrar o que ele viveu junto com Jesus 40 anos atrás, 35 anos atrás. Ô João, por que você não escreveu quando era mais novo? A memória ia estar melhor, você ia lembrar melhor das coisas.
o João começa dizendo: depois disso. Depois disso o que, João? Depois disso o que? Jesus estivera na Judéia. Então Jesus sai da Judéia e decide ir para a Galiléia. João diz no capítulo 4 que quando Jesus quis fazer essa viagem da Judéia para a Galiléia, era preciso passar por Samaria. Problema porque samaritanos não gostavam de judeus. E era recíproco, os judeus também não gostavam de samaritanos. Mas nem bom dia davam. Se um judeu passasse perto de um samaritano, e Jesus precisaria passar por Samaria. Eu, estando com Jesus, eu diria: Jesus, vamos dar a volta. Não é bom passar por ali, não. O povo dali olha feio para a gente. O povo dali não gosta da gente. O povo dali nem diz bom dia para a gente. Jesus, eles vão maltratar a gente, vão xingar a gente, é capaz de atirarem pedras em nós. Vamos dar a volta. E no entanto, Jesus, ele passou por Samaria. E ficou ali. Jesus estava esperando quem aqui, Jesus? E Jesus estava esperando uma mulher, porque ele sabia que ia passar. E quando a mulher tira a água, mulher samaritana, Jesus puxa assunto com a mulher. Outra coisa errada. Ah, se eu estivesse lá, oh, Jesus, faça isso não. Eu sei. É que o senhor é lá de São Paulo, né? Aqui na Paraíba é diferente. Não faça assim não. Era mais ou menos isso que eu diria para Jesus. Jesus, aqui em Samaria é diferente. Aqui homem não puxa assunto com mulher. E judeu não puxa assunto com samaritano. 2 motivos para eu não falar nada com essa mulher. Mas eu não estava lá. Que bom que eu não estava lá. Eles conversam. Lá no versículo 43 do capítulo 4, diz que 2 dias depois, Jesus partiu dali e foi para Galiléia. 2 dias depois de estar em Samaria. Aí ele está na Judéia, ele passa por Samaria e conversa com a mulher samaritana. E 2 dias depois ele segue para onde ele já estava querendo ir desde o começo. Ele está indo para Galiléia. E diz que uma segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia. Caná da Galiléia foi onde Jesus fez o primeiro milagre dele. Ele transformou água em vinho numa festa de casamento. E quando Jesus volta lá, ele encontra um oficial do rei, cujo filho estava à beira da morte. E Jesus cura esse menino de uma febre violenta que o acometia. E João, lá no final do capítulo 4, diz: Jesus fez este segundo milagre. Olha aí, o primeiro milagre foi na festa de casamento, e o segundo milagre foi a cura do oficial do rei que estava quase morrendo. O segundo milagre. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Olha, gente, olha que coisa. Não era o ponto final. Eu já peguei ônibus no Parque Dom Pedro, centro de São Paulo, 8 horas da noite, cansado, com fome. Entrei no ônibus, não tinha onde sentar, fiquei em pé. E depois de andar, e o ônibus ficou um pouquinho mais vazio, achei um lugar para sentar, sentei, dormi. Passou do ponto do ônibus que eu deveria descer,
foi até o ponto final dormindo. E no final da viagem, veio o cobrador, acorda. Ponto final, mas não era aqui que eu ia descer, não. Ponto final. Aqui não era o ponto final. Jesus pegou o ônibus que estava indo da Judéia para Galiléia, mas no meio do caminho ele passa por Samaria. Jesus não está perdendo tempo, ele não está dando voltas. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Aleluia, Jesus. E ele vai passar na hora certa, pelo lugar certo, aleluia, para fazer as coisas certas. Glória a Deus. Eu não sei, a gente tem essa mania de achar que a gente está no lugar errado. A gente acha que a gente está dormindo dentro do ônibus e era para descer naquele ponto, eu dormi, fui até o ponto final. E a gente acha que a vida da gente está errada, a gente está no tempo errado, está no lugar errado, fazendo a coisa errada. E a gente não consegue compreender, a gente não consegue aceitar. Glória a Deus. Compreender, acho que a gente até compreende, mas a gente não aceita que para ir da Judéia para Galiléia, a gente tem que passar por onde? A gente não quer passar por Samaria. A maior parte de nós, para chegar na Galiléia, quer sair da Judéia e não passar por Samaria, quer dar a volta, evitar o enfrentamento, a luta, não enfrentar o problema. Eu não quero Jesus. A gente quer o menos dolorido, menos trabalhoso, menos angustiante. Quer a luta. A gente quer solução. Mas Jesus sabia que era preciso passar por Jesus, ele está convicto de que você saiu da Judéia e você está indo para Galiléia, mas ele quer que você passe por Samaria. Não deixe de passar por Samaria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É desafiante. É problemático. Você vai enfrentar a incompreensão, a discriminação, o desprezo. Mas é porque existe um propósito de Cristo através de você para alguém. Glória a Deus. E Ele precisa que você passe Espírito Santo. por Samaria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, como profeta de Deus, eu venho dizer para você que, primeiramente, não fuja do problema. Não se omita da batalha. Não lave as mãos. Não desista. Não pegue atalho. Não dê volta. Não busque subterfúgios. Não, mas se eu arrumei uma pessoa ali, eu já combinei com ela, eu vou pagar um dinheirozinho, uma propinazinha, ele vai ajeitar para mim, o processo vai andar rápido. Esse é o atalho. Você evitou ou está evitando passar por Samaria. E esses atalhos, esses quebra-galhos podem até resolver o seu problema hoje, mas amanhã vão trazer um problema muito maior. Então, eu quero insistir e fazer um apelo. Não deixe de passar por Samaria. É preciso passar por Samaria.
Jesus tira você da Judéia e vai te levar para a Galiléia. Você vai chegar na Galiléia. Você vai. Mas para chegar em Galiléia, tem que passar por Samaria. Aleluia, Jesus. Mas quem foi que disse que a vida cristã? Quem foi que disse que a carreira cristã, a jornada cristã tem atalho? Tem atalho para a cruz? Atalho para o céu? Tem atalho para o inferno? E para o céu? E para a cruz? Para o túmulo? Para a ressurreição? Você está pegando atalho? Não quer passar por Samaria? Não, mas aqui é melhor. Cuidado! Se você achou um atalho, 99,999% de probabilidade de que não te leva para a cruz, não te leva para a ressurreição e não te leva para o céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, nós chegamos no... Depois disso. Vocês entenderam o que é o depois disso? Amém, Jesus. O depois disso é quando a gente sai da Judéia e a gente diz, não, eu vou passar por Samaria, eu vou com Jesus, eu vou passar, eu vou! Glória a Deus. Eu vou, não quero saber, eu vou. Aleluia, Jesus. E a gente cumpre aquele caminho difícil, tribuloso, angustiante, problemático. A gente chora o tempo todo, se lamenta o tempo todo, um aperto no peito, uma vontade de largar tudo. É Samaria. Mas aí a gente chega onde? Depois disso, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então ele já chegou aonde? E aí ele fala para os discípulos: vamos para Judéia, que é onde ficava Jerusalém. Ah, se eu estivesse lá. Peraí, Jesus! Nós estávamos na Judéia. O Senhor me faz passar de Samaria. Quando eu chego na Galileia, aí o Senhor me diz para voltar para a Judéia. E para que eu passei então? Glória a Deus, que o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o João está lembrando de tudo. É bom de memória o João, né? Amém. Por isso que o salmista diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Bendize-o. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele que renova a tua mocidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É bom de memória o João. Amém. Ah, eu queria ter a memória do João, sabe? Para não me esquecer dos benefícios que Jesus já fez na minha vida. Glória a gente esquece. Deus. A gente É verdade, esquece. Jesus, é verdade. Sabe quando é que a gente esquece? Quando vem a luta, Não, Deus. quando vem a tribulação, quando vem a necessidade, quando vem a privação. Aí a gente começa a chorar, se lamentar, reclamar, se desesperançar. Perdoa, Senhor. E a gente se esquece de tudo que Deus já fez na vida da gente, como se Ele nunca tivesse feito nada. É verdade, Jesus. Memória curta que a gente tem. É. E aí chora, se desespera, se angustia, como se Deus nunca tivesse feito nada na vida da gente. Às vezes eu falo para Maria, minha esposa, não reclama não. Oh, glória. Olha de onde a gente veio, Aleluia, Jesus. olha onde nós estamos.
Olha o que ele já fez na vida da gente. Aleluia. Aí Marília fala, é mesmo. Glória a Deus. O João lembra de tudo. Amém. Bom esse João. Amém. Glória a Deus. O João lembra que em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, olha, é porta das ovelhas. Então eu já sei até onde é. Jerusalém, a Jerusalém do tempo de Jesus, era uma cidade esticada. Então no sentido sul-norte, ela era comprida. Mas no sentido leste-oeste, ela era curtinha. Uma cidade esticada, entenderam? Amém. Uma das principais portas de Jerusalém estava mais ou menos aqui assim, ó, na região a leste. Era chamada de a Porta Dourada. Hoje essa porta está fechada com tijolos. Porque tem uma profecia que diz que é por essa porta que Jesus vai passar quando vier. Glória a Deus. E os inimigos do cristianismo ficaram com tanta raiva que fecharam a porta. Ah, vai passar por aqui? Aí fecharam a porta. Como se Jesus ele não fosse capaz de passar por portas fechadas. Aleluia. Eita, glória. Até os discípulos trancaram as portas e Jesus passou pela porta trancada, se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porta fechada. Amém. E Jesus passa, viu? É verdade. Eu creio em Jesus. Com Jesus não tem porta fechada. Oh, glória. Eu creio, Deus. A porta dourada, fechada. E um pouquinho mais para cá está o grande templo que Salomão havia construído e foi destruído e depois foi reconstruído no período dos Macabeus, e Herodes fez uma reforma. O templo estava uma coisa linda. Que templo? Os pegaram Jesus, levaram lá e disseram: Senhor, olha a magnitude desse templo, que obra! Era um templo bom. Olha, Jerusalém, Porta Dourada, templo, e um pouquinho ali, ó, logo depois do muro do templo, está a Porta das Ovelhas. Jerusalém tinha muitas portas, muitos portais, muitos portões. Cidade murada, mas com muitos portões. E essa era a Porta das Ovelhas. Não se chamava Porta das Ovelhas sem motivo, não. Tinha um motivo. É Porta das Ovelhas porque ficava do lado do templo. E no templo eles pegavam as ovelhas e as sacrificavam no altar do holocausto. E as ovelhas passavam por ali pela Porta das Ovelhas, contornavam o muro do templo e eram levadas para um tanque onde elas eram banhadas, lavadas, porque não se podia oferecer coisa suja no altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As ovelhas eram lavadas, Amém. preparadas para o sacrifício. Porta das Ovelhas. Amém. Mas entre o muro do templo e a Porta das Ovelhas tinha o tanque de Betesda. Aleluia. Aleluia. E quando abriam aquele monte de ovelhinhas, aquele tropel, e o chão tremia por causa da quantidade de ovelhas que estavam indo para o sacrifício, banho e sacrifício. E quando o chão tremulava, o que acontecia? O tanque tremulava, as águas se agitavam. Aleluia, Jesus. E alguém disse: é o anjo de Deus que está descendo e movendo as águas. O João, ele não está dizendo que um anjo descia. O João está dizendo que eles acreditavam que um anjo descia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está vendo como é as coisas? Eu não vou abusar da boa vontade de vocês, não. Tem um filme, uma produção sul-africana. Esse filme ele foi lançado na década de 70. O nome do filme é Os Deuses Devem Estar Loucos. Ele é meio comédia, mas ele não é meio comédia, não. Você começa a rir, mas depois você fica bem sério com ele. E aquele filme engana. E eu lembro do filme porque estava no deserto da Austrália e parece um nativo, um mosquímano, um nativo da Austrália correndo. E de repente vem passando uma lá em cima.
E o piloto do avião, ele está bebendo Coca-Cola. E quando ele termina de beber a Coca-Cola, aqueles aviãozinhos pequenininhos, ele joga a Coca-Cola, e a Coca-Cola, a garrafa vazia, pá, caiu no chão, e o Bosqueman vinha correndo, mas ele não viu o avião, porque o avião estava muito alto, não ouviu e nem viu. E quando ele vê aquele negócio, o que é isso? Um índio nativo, ele nunca viu uma garrafa de Coca-Cola, e quando ele vê aquela garrafa com aquele design diferenciado, vocês sabem como que é a garrafa de Coca-Cola, né? Nada se compara com a garrafa de Coca-Cola em termos de refrigerantes, né? E o Bosqueman, ele pegou a garrafa com todo respeito, esqueceu para onde estava indo e voltou para a tribo e contou para todo mundo que os deuses mandaram aquela coisa estranha e colocou a garrafa em cima de um toco de uma árvore. E a tribo sentou e ficou todo mundo. Os anos se passaram e as criancinhas viam seus pais ficarem velhos e morrerem. E aí aquela criancinha que já era um rapaz, não, mas eu lembro que papai, quando era vivo, ele ficava aqui adorando a garrafa. Não ficava adorando, ele ficava olhando. Mas ele adorando. E então, ele já não ficava adorando. Mas esse também teve filhos e anos e anos depois, você chega lá na tribo e está a garrafa posta no altar, tem uma igreja formada, tem sacerdotes, tem todo um trabalho feito em torno da garrafa de Coca-Cola. É aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto. E às vezes Deus fala as coisas para nós e nós as distorcemos. As garrafas de Coca-Cola caem e nós começamos a tirar conclusões que não são as mais acertadas. E em cima das nossas conclusões infelizes e equivocadas, nós tomamos decisões e traçamos planos para a vida, mas tudo que nós construímos foi a partir de uma decisão errada. Meu Deus. Meu irmão, se o alicerce está errado, você pode construir um palácio em cima. O que vai acontecer? Por quê? Não estava firme na rocha. O alicerce está errado. Ei, Jesus, fala Deus. E o grande problema é quando Deus fala conosco uma coisa e nós entendemos outra. Saímos fora da palavra e do propósito de Deus, porque a nossa cabeça fértil para invencionices, e aí nós construímos palácios, e depois olhamos para os palácios e colocamos até um beijo. Tá vendo beijo? Bonito. E a gente até festeja durante algum tempo, até que um dia o que acontece com o palácio? E aí a gente diz que foi o diabo. E nesse dia o diabo, ele nem por ali estava, ele estava lá nas Bahamas, curtindo o sol na praia. Ele nem sabe, porque muitas vezes não tem a ver com Satanás, tem mais a ver comigo mesmo, com as minhas decisões, com as minhas atitudes, o meu descuido, com a minha desatenção, com a minha precipitação e com os planos que eu tracei para a minha vida, fundamentados em más interpretações ou mau entendimento do que Deus me disse. Então, as
as ovelhas passam e o chão treme, e a água se mexe, e logo eu penso que é um anjo que desce do céu e mexe as águas. E aí, eu espalho isso, porque a mentira, ela tem um poder de contaminação. E eu passo essa informação para todo mundo, e de repente quando eu olho, não está só eu ali, em torno do tanque, esperando um anjo mover as águas. Tem anjo movendo as águas? Mas eu estou esperando um anjo movendo águas. E junto comigo tem uma multidão. Não, mas o William disse, a gente está aqui junto com ele. O que vocês estão esperando? O anjo. Porque de tempos em tempos um anjo desce. É as ovelhas que de tempos em tempos passam, o chão treme, a água. E eu penso que é. E essas expectativas que nós queremos para a vida, olha, são as soluções que nós queremos. Nós estamos esperando solução, minha irmã, onde não existe solução. E a gente insiste. Não, mas vai descer um anjo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a vida da gente não sai do lugar. Aqui diz que esse homem estava enfermo, sabe há quanto tempo? 38 anos. Gente, Jesus estava naqueles dias com algo de 30 para 31 anos de idade. Então, aquele enfermo, só de enfermidade, ele já havia vivido mais tempo do que o que Jesus havia vivido desde quando nasceu. Jesus nem tinha nascido e aquele homem já havia adquirido aquela paralisia e já estava, antes de Jesus nascer, ele já estava lá, agarrado com um tanque. Ele foi até no cartório do seu Francisco ali, no centro de Campina Grande, tirou a escritura. Não, mas se eu tirei a escritura, esse pedacinho aqui é meu, está no meu nome, registro imobiliário, eu pago IPTU desse pedacinho daqui, e a gente se apropria daquilo como se fosse a solução, mas não sai nada dali. Mas a gente fica, não, mas vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Perseverança, persistência, fé. Que perseverança, que fé, que persistência. Se você está confundindo o tropel das ovelhas com supostos anjos que descem e que nunca descem. Nós geramos falsas expectativas e quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, eu estou decepcionado. A culpa é da pastora Rosa. Ela disse e não aconteceu. É porque você está esperando anjo descer do céu. Você quer a solução e é justo que você queira a solução, mas entenda, Deus tem uma maneira de trabalhar. E não é Deus que se encaixa aos seus projetos, mas é você que se encaixa aos projetos de Deus. Aleluia, aleluia. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Aleluia, Jesus. Suas soluções nem sempre são as soluções de Deus. As suas falham, as dele são infalíveis. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. 38 anos, minha irmã. E eu me arrisco a perguntar quanto tempo mais você vai ficar. O problema é que quando a gente está ali esperando solução de onde não vem e achando que é Deus e não é, aí o outro vem, passa na frente da gente, pula dentro do tanque e sai curado. E mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Olha, gente, eu não vou nem exagerar muito. Eu vou imaginar que as ovelhas só passavam uma vez por ano. Não era uma vez por ano, não. Mas vou imaginar que seja só uma vez por ano. Se fosse uma vez por ano que as ovelhas passassem, fizesse aquele tropel no piso e a água tremesse,
Então, quantas vezes as águas tremeram? 38 vezes. Então, quantos enfermos foram curados? No mínimo 38. Na verdade, as festas sagradas dos judeus eram 3 principais. Então, havia 3 ocasiões no ano em que as ovelhas passavam por ali, às vezes até mais. Então, é 38 vezes 3. 38 vezes 3. E isso vai dar quase 120 pessoas curadas. 120 pessoas curadas. Glória a Deus. Mas já pensou, pastora? A senhora está esperando a solução dos seus problemas e a senhora vê 120 pessoas passarem e elas conseguem, elas passam no vestibular, elas vão para a faculdade, elas se formam, elas se casam, elas são curadas, elas conseguem um bom emprego, compram um terreno, constroem a casa, compram um carro, viajam. Acontece tudo na vida dos outros, na sua vida não acontece nada. E você ali agarrado com aquele pedaço de terreno, aquele lote, grudado ali com o tanque, esperando que o anjo mova águas, mas não tem anjo para mover águas. Isso é coisa da sua cabeça, está esperando solução de onde não vem. E a vida de todo mundo está andando, está indo para frente, e a sua não está indo para frente. Você acha que Jesus Cristo está desatento disso? Então Jesus aparece. Está lembrado do começo da conversa nossa? Judeia, Samaria e Galileia. e quando chega na Galileia, é porque Jesus ele tem uma maneira de trabalhar, ele tem propósitos, ele não vai chegar antes e nem depois. E quando Jesus sai da Judéia, passa por Samaria, vai para a Galileia e volta para a Judéia. E quando Jesus está nesse vai e vem, aonde que o paralítico está? No tanque de Betesda. O tempo todo. E depois que Jesus passa por Samaria e chega na Judéia, Jesus fala, e ele precisa voltar lá. Ah, Jesus! E Jesus diria para mim, ei, o paralítico está lá no tanque esperando o anjo mover águas. Eu sei que não tem anjo para mover águas. Eu não mandei anjo não mover águas, mas eu vou lá falar com ele. Eu. Amém. Não vou mandar anjo. Deus. Então Jesus vai lá e Jesus vai para falar com quem? Com o paralítico. Meu irmão, tem uma multidão de enfermos. A gente acabou de ler que tem uma multidão, tem cego, tem paralítico, tem coxo. E no meio daquele mundaréu de gente ali, Jesus ele vai direto para o paralítico. É porque você é escolhido. É porque tem um propósito direto com você. É com você que ele quer falar. Glória a Deus. Então uma resposta para você. Jesus não manda recado. Ele não manda anjo. Quando ele quer falar com você, ele vai. Aleluia. E tem uma hora para falar. Ele não fala antes nem depois. Jesus não é tagarela. Amém. Ele só fala na hora certa. E ele fala o que é certo. Nem a mais e nem a menos. E Jesus então chega para o paralítico. Queres ficar são? Amém. Glória a Deus. Olha como Jesus vai direto no assunto. Aleluia, Jesus. É porque ele sabe exatamente o que é que anda te perturbando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, embora Jesus saiba, nós não entendemos. E aí, às vezes, minha irmã, eu acho que esse paralítico sou eu, sabe? Jesus pergunta, queres ficar são? Vocês viram a resposta do paralítico? Que horas são? Irmão William, 9h20. Pronto. Que horas são? O senhor viu o noticiário hoje? Disse no noticiário que vai cair muita chuva amanhã. Conversa de doido? Eu perguntei que horas são, vem falar do noticiário? Não é conversa de doido?
É ou não é? É. Aí Jesus pergunta para o paralítico: queres ficar são? E aí o paralítico responde com o quê? Jesus, não tem ninguém, homem nenhum, que me ajude, mas quando a água é agitada e eu tento ir para ser posto dentro do tanque, vou me arrastando, enquanto eu vou, um outro antes desce. O que foi que Jesus perguntou? E o que foi que ele respondeu? Nada a ver. Tá doido, é? Esse homem está com dois problemas. Ele tem um problema nas pernas e um problema na cabeça. Eu pergunto uma coisa e ele responde outra. Mas não é isso que a gente faz? Deus, ele tem uma maneira sui generis de ir direto nos nossos problemas, mas nós é que ficamos perdendo tempo e dando voltas. E quando Jesus vem com soluções, nós estamos ainda falando de recursos. Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Ninguém olha para mim, todo mundo me despreza, todo mundo passa na minha frente, ninguém vê o meu problema, ninguém estende a mão para mim. Aí tem queixas, reclamações, mágoas, decepções. Sim, é verdade, teve tudo isso. Mas deixemos dos entretantos e cheguemos nos finalmente. Para que nós vamos ficar perdendo tempo nos queixando das coisas que não aconteceram, quando eu estou falando com você das coisas que vão acontecer? Deus. Coisa linda, Jesus, obrigado, Pai. Era a pergunta certa e a resposta errada. Mas Jesus entende você. Ele sabe das suas limitações. E embora o paralítico tenha respondido errado, nada a ver, mas Jesus continuou. Depois de ouvir toda aquela verborragia, aquele desabafo, ele reclamou do pastor, reclamou do vizinho, reclamou do patrão, reclamou do governo, reclamou da mãe, do pai, da mulher, do filho. E Jesus, pronto, terminou? Tem mais alguém para você se queixar? E depois que o homem já não tinha mais de quem falar, aí Jesus não vai justificar ninguém, não. Não, perdoe, relegue. Jesus não faz isso. Jesus ele faz o seguinte, ó, versículo 8. Levanta-te, toma a tua cama, anda. Meu irmão, a resposta de Deus, quando ele vier na sua vida, e ela virá, ela será certeira, poderosa, resolutiva, implacável. Nada impede o mover de Deus na sua vida. E aonde falham os teus recursos, que você diz que não tem ninguém para te ajudar, você não precisa depender de pessoas. Toda a sua ansiedade deve estar depositada aos pés de Cristo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí o João diz logo, em velocidade, logo, prontamente, imediatamente, rapidamente, logo. Aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém. Aí o João termina e diz que era um sábado. É porque no sábado não se pode, de acordo com o sacerdote, não se pode fazer cura no sábado. Sempre tem alguém para colocar um quê, uma vírgula daquilo que Deus faz na sua vida. Ei! É sábado, não pode. Sabe o que significa? Que mesmo quando Deus operar na sua vida, e como profeta de Deus eu digo, há uma resposta de Deus a caminho para você. Ainda assim, vai ter uns que vão se levantar e vão dizer, Meu Deus. é sábado. Mas ainda que digam, você já se levantou, Aleluia. você já tomou a sua cama, você já saiu andando, você não depende de anjos.
Os 38 anos de agonia cessaram. E agora você vai andar em novidade de vida. Aleluia. Guarde essa palavra. Aleluia. Deus abençoe vocês. Amém.